tenho encontrado muitas pessoas com problemas de religião, assim, sabe? Eu me decepcionei com a religião. Isso em qualquer uma, pode ser espiritismo, pode ser catolicismo, pode ser evangélico, sabe assim, a pessoa se decepcionou. E você acha que essa decepção não está no modo equivocado que a gente lida com a religião, com os líderes da religião? Porque em algum momento a gente não colocou a gente como foco principal, né? Porque se eu tô numa religião com o objetivo claro de me melhorar, eu não vou me frustrar, porque eu não vou ter colocado expectativa no outro. Agora, a gente às vezes gosta do ambiente religioso, seja de qual templo for, e aí a gente vê aquela pessoa tranquila, com algumas virtudes que a gente pode até admirar naquele líder, e de repente a gente coloca ele num local da prateleira que não é o que ele chegou, né? E aí, putz, me frustrei. Quer dizer, então eu acredito que o erro também é nosso, né? Da gente perder o foco, que o foco é conhece-te a ti mesmo, né? Fazer esse mergulho, acho que é mais ou menos por aí? Sim, em parte eu já escutei muito, principalmente quando eu estava mais... Isso lá em Santo André, né? Que eu estava atuante mesmo, né? Que eu morava dentro do centro espírita. De pessoas... E eu tinha posições de liderança ali dentro, né? Eu era membro do conselho, da casa, né? Participei da diretoria executiva da casa, né? Então, assim, eu era membro atuante mesmo ali da casa. Todo mundo, naquela época, todo mundo me conhecia. Você tinha, né, aquela coisa de acolher as pessoas, às vezes de dar... Quantas vezes alguém chegou para mim e falou assim, eu estou indo embora, eu vim aqui para me despedir de você, porque eu não vou mais vir aqui na casa. Mas o que está acontecendo? Você vai mudar de cidade? Né? Você, né? Não, eu não venho aqui por causa de fulano de tal, porque eu me decepcionei, porque fulano falou isso, porque fulano fez aquilo, tal. E daí é que bem isso que você falou. A pergunta é, você está indo embora por causa de fulano. Ok, mas você veio aqui por causa de fulano? Por que você veio aqui? Por que você entrou nessa casa? O que te trouxe aqui para essa casa? Né? Perfeito. Então, isso acontece muito. Né? E a gente tem que ver que, por exemplo, da mesma forma que você encontra, por exemplo, eu sou espírita. Daí você encontra pessoas como eu, e eu sei que eu não sou a única, que traz a coisa para o dia a dia, que enxerga, né, uma aplicação prática nas coisas, mesmo que eu não consiga praticar, mas pelo menos eu consigo enxergar, né? E me esforço para isso e tal. Tem aquela pessoa que ela é cristalizada, que ela é... Até esse mesmo senhor, São Antônio, ele contava de um outro senhor que frequentava o centro, que eu também nunca conheci, que esse eu não conhecia. Ele falava assim, que tinha um senhor nesse centro, que ele via aquelas pessoas com o evangelho debaixo do braço, né? Que nem a gente carrega a Bíblia. Daí a pessoa conhecia as obras básicas de ponta a ponta. Eu admiro quem faz isso, gente. Eu sou palestrante e não sei fazer isso. Pegar e falar assim, porque no item tal do livro dos Espíritos, pergunta tal do livro dos Espíritos, tem resposta tal, e a pessoa tem mesmo, aquilo de memória mesmo. E tem gente que falava isso em relação ao evangelho. Daí disse que esse senhor disse que era um senhor português. Ele falava, ok, você sabe onde que tá, né? Que capítulo que tá, que item que não sei o que, que legal. Praticas? E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós, né? A todo instante, né? Você pratica toda essa decoreba que você tem? E tem pessoas que são rígidas. Eu lembro uma vez que tinha pessoas que me crucificaram. Desculpe. Que me crucificaram dentro da casa porque eu caí na besteira de comentar que eu estava estudando processos obsessivos através de uma novela que estava passando na Rede Globo, que era aquela novela... Ai, como é que era o nome da novela? Eu não lembro mais o nome da novela. A Viagem? Não, pior, que essa ainda tem Cunho Espírito, era uma outra, que era, até as atrizes principais eram a Malu Mader e a Cláudia Abreu. Que a Cláudia Abreu
era a inimiga da Malu Mader, e a Cláudia Abreu introduziu na casa dela, virou assistente, porque ela era uma produtora de eventos, a Malu Mader era uma produtora de eventos, e a Cláudia Abreu se introduziu com cara de boazinha, linda, maravilhosa, perfeita, admiradora e não sei o quê, virou assistente dela para derrubar ela e tomar o negócio dela, porque ela queria ferrar com a vida dela. E eu observando a personagem da Cláudia Abreu atuando e como que ela ia seduzindo todo mundo, tomou o namorado da outra, sabe? Ela foi fazendo todo o fuzuê dela ali na novela, que eu não lembro o nome da novela. É antiga essa novela, era da Malu Mader e da Cláudia Abreu lá. E tinha o Márcio Garcia também. Observando ela atuando, eu falei assim, gente, ela é uma obsessora encarnada. Por causa do conteúdo que eu já tinha estudado no livro dos médiuns, entendeu? Falei, olha isso aqui atuando, ela é uma obsessora encarnada, olha, ela faz exatamente aquilo que a gente lê na literatura, nos livros de André Luiz. E até porque no próprio Allan Kardec não tá fora da doutrina, fala dos tipos de obsessão que tem de encarnado para encarnado. Então também, ainda que se você não trouxesse o olhar espiritual, porque nós somos espírito na matéria, né? Então não deixa de ser um olhar espiritual, mas mesmo de encarnado para encarnado, a gente vê pessoas que têm uma influência e um domínio sobre a outra, que estão num processo obsessivo, e ambos encarnados, né? E ambos encarnados. Só que essas pessoas, como eram aquelas pessoas que estavam cristalizadas, sabe, aquilo foi um escândalo? Fundamentalistas, né? Aquilo virou um... Eu falei, gente, mas você já viu? Você já olhou? Você conhece até mais do que eu, porque era aquela pessoa que lia, né, vivia com o livro debaixo do braço, lia decorado. Então eu falei assim, você já leu? Você já foi lá ver? Você assistiu a novela? Você já viu como que a pessoa atua? Você vai ver que é aquilo. E eu tô vendo de uma outra linguagem, na coisa na prática. Só que eu já li lá a obra básica. Para poder... Justamente foi porque eu li que eu consegui identificar o comportamento. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.